Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Primeira lição do nosso segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens. Isso mesmo, nós estamos iniciando nosso segundo trimestre. E aqui eu quero desejar um bem-vindo a você que ainda não faz parte aqui da família ebdemfoco.com, mas que com certeza vai começar a fazer parte. E você que já faz parte da família ebdemfoco.com, o nosso muito obrigado por sempre fazer parte dessa família, por estar fazendo uso do nosso conteúdo e estudando a palavra de Deus juntamente conosco. Nosso desejo é que você seja enriquecido pela palavra de Deus e a sua escola dominical seja uma bênção. Então é isso aí, nós estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2021, ainda estamos no período de pandemia, infelizmente, mas que nós possamos orar para que Deus tenha misericórdia das nações, do nosso povo. Quero também dizer que nesse trimestre nós iremos estudar a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que é o tema da nossa lição, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Isso mesmo. Meus queridos professores, meus queridos jovens, nós estaremos estudando o dia a dia, né? Os conflitos, as virtudes, os defeitos de uma igreja de verdade, de uma igreja que passa por todas essas lutas que nós passamos no dia a dia das nossas comunidades. Então fique aqui, vamos juntos estudar a primeira carta de Paulo aos irmãos na cidade de Corinto. Lembrando que, assim como antes, o ebdemfoco.com continua disponibilizando para você o conteúdo gratuito, que são eles: aula em vídeo, aula em áudio e subsídios em PDF. Esses subsídios são gratuitos e são tanto da revista de adultos quanto da revista de jovens. Você encontra esse conteúdo, a aula em vídeo, claro, tanto aqui no YouTube quanto na plataforma. E a aula em áudio e subsídio em PDF é só você acessar www.ebdemfoco.com que você vai ter acesso a esse conteúdo. Nós temos também o conteúdo prêmio para a revista de adultos e revista de jovens. Este conteúdo prêmio é um conteúdo para assinantes. Se você ainda não é assinante do ebdemfoco.com, então você não terá acesso a este conteúdo. Mas é um conteúdo de excelência. Os nossos slides em PowerPoint, como esse que você está vendo aqui através deste vídeo. Os cursos baseados no tema da revista, né, que da classe de adultos vai falar sobre ministérios, dons e ministérios. E aqui, da classe de jovens, é sobre a igreja, né, ou sobre a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E temos também os estudos em PDFs, você que vai ministrar no culto de ensino, você que vai ministrar em algum encontro, retiro de jovens, manhã de avivamento, culto de oração, enfim. Lá tem os estudos em PDFs, estudos prontos só para você poder baixar e ministrar na sua igreja da forma que você desejar. Pela graça de Deus, o ebdemfoco.com está disponibilizando esse conteúdo para você, mas este conteúdo é um conteúdo prêmio, é somente para assinantes. Acesse www.ebdemfoco.com e seja assinante do ebdemfoco.com. Lembrando que se você deseja ter mais subsídios gratuitos, você pode recebê-los pelo WhatsApp. É só você salvar este contato que está aqui na sua tela, DDD 94, lembre-se, o DDD é 94, o número do telefone é 984092869. Não se esqueça, salve esse número e envie uma mensagem com o seu nome e sobrenome que o ebdemfoco.com estará retornando para você. Muito bem, então vamos aqui no nosso comentário. O texto do dia: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, no capítulo 6, verso 20, e exortando aos irmãos quanto a entregar-se à prostituição. E ele diz,
Vocês foram comprados por bom preço, portanto glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E Paulo está fazendo questão de dizer no vosso corpo também para combater uma heresia muito comum naquela época, que era a heresia dos gnósticos, que dizia que o corpo era totalmente mau, então não importava o que você faria com o seu corpo, que não haveria nenhum julgamento, que Deus não queria nem saber do seu corpo. Essa era uma doutrina, uma heresia daquela época, e Paulo também combate ela no seu tempo. A nossa síntese diz: a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor, e promove a unidade da igreja. A verdadeira maturidade. Então, nesta lição, em toda esta lição, nós vamos falar sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos conhecer as entranhas de uma igreja poderosa, mas também uma igreja cheia de problemas. E um dos problemas era a falta de maturidade. Havia divisão, havia prostituição, havia rixa entre os irmãos, havia bebedeira, desrespeito à festa do amor. Enfim, havia muita imaturidade, mas por outro lado havia dons espirituais, havia autoridade e poder e assim por diante. Então nós vamos estudar as entranhas de uma igreja e nós vamos aprender muito como ser igreja nesse trimestre. O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, verso de 1 a 6. Claro, é uma introdução do texto, da carta. E a lição de hoje também será uma introdução. Eu não vou ler o texto aqui por uma questão de tempo, mas você vai estudar aí o primeiro capítulo de 1 Coríntios. Eu recomendo que você também pesquise sobre a história de Corinto, porque é muito importante para a sua aula. Nossa introdução. Nesse trimestre estudaremos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nessa primeira lição vamos apresentar uma visão panorâmica da carta e seu contexto. Na primeira lição nós vamos falar, isso aqui é importante até a gente frisar, eu vou ler muito e explicar pouco nessa lição, porque ela é autoexplicativa. Não há o que eu falar aqui que não seja claro e que vocês já não estejam vendo a informação e não há o que eu falar. Então, nessa primeira lição, vamos apresentar a visão panorâmica da carta e seu contexto. Veremos também quem é o autor e a ocasião e o motivo da epístola. Isso aqui são coisas simples, só basta eu ler. Em seguida, veremos um panorama da cidade, das comunidades judaicas e cristãs que ali residiam e as principais características da carta. Nessa é a nossa introdução. Nós vamos então para o nosso primeiro tópico, que nós abordaremos nesse primeiro tópico: a autoria da carta, a data da carta, local e propósito desta carta. Vamos lá. Paulo, o autor da carta. Nós sabemos que Paulo é o autor da carta. A carta é uma carta muito, mas muito pessoal. Paulo deixa bem claro ali que é ele. O apóstolo Paulo é o autor da primeira carta aos Coríntios. Não há o que explicar aqui. Existem controvérsias? Existem. Mas as controvérsias são geralmente muito infundadas. Ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, mas era judeu. Você lembra que ele era Saulo de Tarso? Paulo era de Tarso, mas ele era um benjamita. Ele era um cidadão da diáspora, um benjamita, que morava em Tarso, nasceu em Tarso, da diáspora, que fugiu lá de Jerusalém e tal, e é influenciado pela cultura helenista, cultura grega. Duas coisas aqui que é importante a gente esclarecer. Primeiro, que ele era o apóstolo dos gentios porque ele foi o primeiro. Na verdade, são três coisas. Vamos lá. Por que Paulo ficou conhecido como apóstolo dos gentios? Porque ele foi o primeiro apóstolo a desenvolver o seu ministério no meio dos gentios. Não é que nunca tinha havido salvação de nenhum gentio, mas o ministério de Paulo foi desenvolvido todo em meio gentio. Ele era judeu, como eu disse, ele era Saulo de Tarso, Ele era de Tarso, ele era judeu, mas ele era um cidadão romano. Ele tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu de etnia, porque ele era um benjamita. A sua família tinha vindo para Tarso na diáspora, no espalhar
do povo judeu, mas Paulo ele era israelita de nação e ele era cidadão romano de naturalidade, né? Ele se nacionalizou romano. Quando alguém pensa assim, Paulo era judeu ou era romano? Ele era judeu de sangue e romano por ter nascido fora de Israel e também por ter recebido a nacionalidade romana. Paulo falava hebraico, além do aramaico, do grego e do latim. Paulo era um poliglota, né? Vocês sabem que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel, naquela época de Paulo, era o maior dos sábios daquela época. E ele era descendente de Hillel, que é um dos principais rabinos da história judaica. Então, Paulo, ele cresceu ali, ele estudou aos pés de um dos maiores rabinos daquela época. E por isso que muitas pessoas vão dizer que Paulo era um homem de relativa condição financeira, porque ele conseguiu ter acesso a tudo isso. Ele estudava na escola de Gamaliel, ele falava hebraico, aramaico, grego e latim e era cidadão romano. Então isso não era para quem era, por exemplo, um trabalhador braçal ou um escravo, já que a população naquela época, em sua maioria, era trabalhadores braçais ou escravos. Paulo não se encaixava dentro desse perfil. A religiosidade e o rigor no cumprimento da lei fizeram dele um perseguidor dos seguidores de Cristo, pois acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Ele era zeloso, que aliás, quem dera nós aprendêssemos com Paulo no seu zelo por Cristo, é claro. O zelo de Paulo pelo judaísmo e o farisaísmo acabou, mas o zelo de Paulo por aquilo que ele acreditava quando ele aceitou Jesus continuou. Ele era um homem que, quando judeu, fariseu, matava por causa da sua religião. Quando cristão, ele morreu por causa da sua fé. Todavia, ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, onde entregou sua vida a Cristo e de perseguidor passou a ser perseguido por amor ao Evangelho. A gente conhece essa história. Paulo, mais do que ninguém, contribuiu para a expansão do cristianismo no primeiro século. Por isso que ele é o apóstolo dos gentios, perdão, porque ele foi o cara que saiu daquele contexto mais judaico para levar o evangelho, desenvolver o seu ministério basicamente todo fora da comunidade judaica em terras gentílicas. Ocasião, local e data da carta. Vamos lá. Paulo chega à cidade de Corinto entre 50 e 51 depois de Cristo. Você pode ver isso lá em Atos, capítulo 18, que aliás Atos fala muito da história de Paulo, né? Ele veio de Atenas, né? Ele chega em Corinto. Essas datas que você professor, aluno, precisa entender que essas datas são geralmente aproximadas porque é muito difícil. Passou por muitas guerras o mundo e muita coisa foi destruída. E aí muitos registros não são precisos as datas. Então a gente sempre fala entre um e outro, né? Ou entre 50 e 51 depois de Cristo foi quando Paulo chegou em Corinto. Ele se hospedou na casa de Priscila e Áquila, casal de missionários que haviam sido expulsos de Roma em 49 depois de Cristo, por meio do decreto do imperador Cláudio que expulsava os cristãos. Paulo permaneceu por 18 meses nesta cidade, trabalhando na oficina de Priscila e Áquila, fabricantes de tendas, pregando o evangelho, começando pelos judeus nas sinagogas, onde sofreu forte resistência. Priscila e Áquila, tem alguns comentaristas que dizem que provavelmente Priscila era mais proeminente do que o seu esposo Áquila, né? Áquila é o marido de Priscila, porque o nome dela vem primeiro. Sabe-se que Paulo ele teve o seu ofício de apóstolo, mas ele também tinha o seu ofício de construtor de tendas. Acredita-se que ele aprendeu e desenvolveu isso com Priscila e Áquila, né? Então ele permaneceu por 18 meses na cidade de Corinto, trabalhando na oficina de Priscila e Áquila, fabricando tendas, pregando o evangelho, começando pelos judeus na sinagoga, onde sofreu forte resistência. Então ele passou a se dedicar à pregação aos pagãos. Se reunia na casa de Tício Justo, que ficava ao lado da sinagoga. Paulo tinha o objetivo de pregar o evangelho. Mas ele, como um bom judeu,
como ele diz lá em Romanos, estava preocupado com o povo judeu. Então, qual era o lugar que ele era acostumado a estar? Na sinagoga. Então, ele sempre que ele chegava em alguma cidade, ele corria para a sinagoga. Mas, geralmente, os adeptos da sinagoga, né, a gente pronuncia a palavra errada, não é sinagoga, é sinagoga. Os adeptos, frequentadores da sinagoga, geralmente odiavam a mensagem do evangelho e perseguia Paulo, então ele procurava outros lugares. Aqui em Corinto, ele passou a se reunir na casa de Tício o Justo, que ficava próximo à sinagoga. No início, a comunidade de cristãos era formada de pobres e de pessoas sem muita instrução. Não só a comunidade cristã era formada de pessoas assim. O mundo, naquela época, era formado de pessoas assim. A sua maioria era de pessoas muito pobres, geralmente escravos e trabalhadores braçais. Até que Crispo e Sóstenes, ambos chefes da sinagoga, também se converteram. No início eram pessoas muito pobres, leigas, mas Paulo não achou que aquelas pessoas não deveriam também ouvir o evangelho. Isso é muito interessante, muito importante, porque Deus não faz acepção de pessoas e nós também não devemos. A estadia de Paulo foi marcada por muitas tensões e conflitos. Essa situação provocou intensa interação entre Paulo e a igreja de Corinto. Paulo acabou se envolvendo muito com a igreja de Corinto. Tanto nós vamos ver mais na frente, que a igreja de Corinto é a igreja a quem ele mais escreve. A primeira carta foi escrita quando Paulo estava em Éfeso. 1 Coríntios 16 e 8. Durante a terceira viagem missionária, entre 55 e 56 depois de Cristo. A primeira carta que ele escreveu. Propósito da carta. Não existe um propósito único para a carta, pois o seu conteúdo evidencia algumas finalidades. Primeiro, orientar os crentes depois que os da família de Cloe comunicaram que havia contenda entre os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, fala muito sobre as contendas, as divisões, lá os partidos. Eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Geralmente, os apóstolos escreviam cartas mais pessoais. Por exemplo, ele escreve a Filemon, né, o assunto é muito pessoal, é muito objetivo. A Tito, o assunto também é muito objetivo. Mas aqui em Corinto, Paulo escreve, ele fala de diversos assuntos, tanto que a carta é bastante grande. Então, nós vemos aqui que um dos primeiros motivos que Paulo tem para escrever é porque ele ouviu da família de Cloe, né, Chloé, que havia muita confusão na igreja. Apesar da igreja ser uma igreja cheia dos dons espirituais, era uma igreja nova e cheia de conflitos. Segundo, tratar de vários problemas, como por exemplo, divisões, né, nós acabamos de falar, fornicação, brigas internas levadas ao tribunal da cidade. Isso aqui é interessantíssimo. Havia ali as divisões, os partidos, dentro de um contexto de muita imoralidade. Então os irmãos não estavam vigiando, estavam vivendo em fornicação, os jovens. E nós tínhamos também os problemas, as brigas, as rixas, né, os litígios entre os irmãos. Eles faziam negócios e aí um se sentia lesado e levava a causa para o juiz da cidade. E Paulo se irrita profundamente com isso. Ele diz: não há por acaso ninguém entre vocês que possa fazer esse julgamento. Se nós, a igreja, vamos julgar os anjos que caíram, vocês não podem julgar uma causa tão pequena entre vocês, mesmo que são membros do mesmo corpo. Então, Paulo está lidando com essa situação também. Terceiro, responder algumas dúvidas a respeito do casamento, né? Capítulo 7, está 71 aqui, mas é 7, né? 1 Coríntios 7, que fala sobre o casamento. E aparentemente parece que Paulo está respondendo algumas perguntas. Depois você procura na internet um vídeo do Iago Martins, pastor Iago Martins, dando uma explicação sobre esse capítulo 7 de 1 Coríntios. E é bastante interessante. Parece que Paulo responde algumas perguntas. As pessoas parece que tinham algumas dúvidas sobre casamento,
sobre celibato, divórcio, essas coisas, e elas escrevem perguntando Paulo, e Paulo vem responder. A carta responde também dúvidas a respeito de alimento sacrificado a ídolos, que era muito comum, porque uma cidade extremamente idólatra. Comportamento das mulheres na igreja, que aliás é um texto muito, mas muito controverso, né, sobre o véu, em relação aos anjos. Enfim, não vou entrar nisso aqui, porque é um texto muito complexo e muito difícil de interpretar. A gente faz isso num outro momento. Terceiro, responder algumas dúvidas a respeito também de o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, a necessidade de ordem nos cultos e questões a respeito da ressurreição. Então nós temos aqui muitos assuntos que são tratados na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por isso você não pode deixar de estudar 1 Coríntios nesse trimestre. Segundo tópico, quem foram os destinatários da carta? Quem foram os destinatários da carta? A cidade de Corinto. Primeiro vamos falar sobre a cidade. A cidade sofreu uma grande devastação em 146 a.C. Você pode fazer uma pesquisa sobre isso, que é muito interessante, né? Ela sofreu uma devastação, mas mais tarde, né, um século depois, tornou-se uma cidade colônia e metrópole da província romana da Acaia. Ela foi reconstruída e transformou-se numa mega metrópole. Na época em que o apóstolo Paulo escreveu sua carta, a cidade era sinônimo de riqueza, luxo, alcoolismo, corrupção, frouxidão moral, uma população heterogênea com mais de 400 mil habitantes. Olha só, Corinto era uma mega metrópole. E era nesse contexto que a igreja estava inserida. E há um povo que veio desse mundo da riqueza, do luxo, do alcoolismo, da corrupção, da frouxidão moral, da idolatria. É a esse povo que saiu deste modo de vida para uma vida de santidade que Paulo está escrevendo. Corinto era uma cidade próspera, tinha 2 grandes portos e um excelente comércio. Você pode ver na nossa imagem aqui que foi feito um canal ligando um mar ao outro, né? Isso aqui foi uma obra, se eu não estou enganado, esse canal tem 6 quilômetros. É uma obra extraordinária. Pesquisa sobre ela que você vai entender melhor. Mas é uma obra extraordinária. Anos e anos o imperador trabalhou construindo este canal, que os barcos, os navios, precisavam dar uma volta enorme para poder chegar a Corinto. E aí com esse canal eles navegam apenas 6 quilômetros. No entanto, 2/3 da população era de escravos e trabalhadores braçais, né? Então, esse era o contexto geral do mundo naquela época. Isso aqui não era só Corinto, não. Era o contexto geral da humanidade naquela época, né? Na religião se destacava o grande templo de Afrodite, a deusa do amor. Que é uma expressão mais de pudor dizer que é a deusa do amor, mas era a deusa do sexo mesmo. Onde os fiéis eram atendidos por várias prostitutas cultuais. O culto, né, não pode dizer que é o culto à deusa do amor, é a deusa do sexo. O culto feito a Afrodite, né, eram grandes festas tidas como sagradas, com carne sacrificada a ídolos, eram celebradas nessa comunidade, valorizava-se a sabedoria filosófica, conhecimento considerando como fonte de libertação humana, e o culto ali era feito regado a muita bebida e a muita carne sacrificada a ídolo e a muito sexo. Inclusive tinha as sacerdotisas para, no momento do sacrifício, era finalizado o sacrifício à deusa com um ato sexual, algo bem repugnante aos olhos de Deus. Por isso Paulo procurava conscientizar os cristãos de Corinto de que eles não podiam reproduzir a promiscuidade que dominavam aquela cidade. A comunidade judaica de Corinto. A comunidade tinha uma sinagoga formada na sua maioria por judeus que foram expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio em 54. Uma robusta comunidade com influência religiosa própria.
uma forte vida familiar e influente padrão moral. Então, a diáspora, né, espalhou os judeus e eles foram se fixando nos lugares. E judeus típicos, né, são típicos trabalhadores, pessoas que organizadas, valorizam a família. Então, aonde eles chegavam, eles construíam as suas bases e, óbvio, construíam as suas comunidades religiosas extremamente fortes que se reuniam nas sinagogas. A comunidade judaica se manifestava contra a pregação messiânica de Paulo e os anciãos revoltados com a mensagem do apóstolo, acabam por arrastá-lo para ser julgado em um tribunal romano. Então, tentaram prender o Paulo. Galho, procônsul na Acaia, né, região ali de Corinto, se recusou a julgar o caso por entender que era uma questão judaica interna. Ou seja, quando os judeus, os anciãos de Corinto, das sinagogas, levaram Paulo até Galho, que ele ouviu a explicação deles, então ele disse, olha, isso aqui não é um problema jurídico, isso aqui não é um problema político, isso aqui é um problema religioso de vocês. Vocês, judeus, não concordam com a mensagem de Paulo. Então o que eu posso fazer aqui? Nada, não há o que fazer. Assim Paulo sai absolvido. Durante a estadia dele em Corinto, o relacionamento com a comunidade judaica foi marcado por tensões e conflitos, né? Em todos os lugares que Paulo chegou e pregou o evangelho, seja entre pagãos ou entre judeus, ele encontrou oposição. O evangelho faz isso, gente. Isso aqui nós precisamos entender. O evangelho é provocador. O evangelho provoca o cara que rouba. O evangelho provoca o cara que mente. Provoca o homem que trai a esposa. Provoca a esposa que trai o marido. O evangelho provoca, lança na face os pecados da pessoa. Por isso havia muita perseguição. Paulo, que era um homem extremamente valente, extremamente grosseiro e depois se tornou num verdadeiro cordeiro, ele chegava manso, pregava um evangelho de amor e de perdão, um evangelho de humildade e, óbvio, os judeus, em sua maioria farisaicos, não iam gostar de modo nenhum dessa mensagem, uma mensagem de um Jesus que morre na cruz, uma mensagem que nós devemos perdoar os nossos inimigos, uma mensagem que nós devemos sofrer a perda ao invés de causar o escândalo. Óbvio que os judeus não iriam aceitar isso de modo algum. A igreja em Corinto. Paulo fundou e consolidou a igreja em Corinto. Você pode ver isso em Atos capítulo 18. Os primeiros membros eram provenientes da comunidade judaica, mas a maioria dos cristãos tinha origem no círculo de pagãos simpatizantes com o monoteísmo judaico, ou seja, pagãos que se convertiam ao judaísmo. Eram prosélitos, né, que estavam cansados ali da imoralidade, né, da grosseria dos pagãos, e eles procuravam algo que pareciam mais com uma vida de santidade, e eles encontravam o monoteísmo judaico. Mas quando Paulo chegou com o evangelho, acabou arrebanhando eles também para a comunidade cristã. Dois grandes perigos ameaçavam a unidade da igreja local. O legalismo, né, que é a salvação por meio da obediência exclusiva a certos regulamentos e costumes da lei, e o antinomismo, a salvação vem pela fé e não era necessário se sujeitar a nenhuma lei moral. Então, legalismo é o excesso de lei, antinomismo é a ausência total de lei. O evangelho não é nenhuma coisa nem outra. O evangelho não é excesso de leis, mas o evangelho também não é ausência totalmente de lei. Não é que o fato da salvação ser pela fé que não haja restrição, que não haja mandamentos. É claro que há mandamentos. É claro que nós não somos justificados por cumprir os mandamentos, mas nós cumprimos os mandamentos por termos sido justificados. É isso que Paulo diz lá em Efésios. Somos criação de Deus em Cristo para viver as boas obras. Dois grandes perigos ameaçavam a unidade da igreja local. O legalismo, a salvação por meio da obediência exclusiva e certos regulamentos da lei. O antinomismo, né, a salvação aqui pela fé e não era necessário. Era uma igreja rica em dons, né? Nós temos aqui esse quadro falando aqui dons espirituais, interpretação de línguas, discernimento de espírito, profecia, maravilha, cura, fé, sabedoria, ciência e assim por diante. Mas imatura espiritualmente. É muito
de se esperar que a igreja de Corinto sofresse com esse tipo de coisa, porque realmente era um povo saindo de um contexto extremamente banal para uma vida de santificação. Então, é de se esperar, mas Paulo está preocupado com os irmãos e está escrevendo a eles para ajustá-los na prática da santidade. Terceiro tópico, as principais características da primeira carta. As cartas de Paulo à igreja em Corinto. Os vários conflitos e as diferentes questões doutrinárias provocaram uma intensa troca de correspondência entre Paulo e a igreja em Corinto. Sim, isso mesmo. No cânon bíblico, a Bíblia, existe somente 2 cartas. Todavia foram escritas pelo menos 4 cartas, 2 delas se perderam, como você pode ver em 1 Coríntios 5 e 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Paulo dizendo aqui em 1 Coríntios, e ele dizendo que já havia escrito uma carta para eles se apartarem daqueles que viviam na prostituição. Então, nós vemos aqui que Paulo tinha um envolvimento muito profundo com a igreja de Corinto, porque ele está muito preocupado com esta igreja e muito envolvido com ela. E há também aqui uma enorme dependência da igreja para com o seu fundador, né? Houve momentos em que Paulo foi extremamente grosso com eles, né? Rígido na primeira carta, mas depois ele mesmo se retrata, sabendo que era necessário fazer aquilo. E isso nos mostra o grande envolvimento que Paulo tinha com aquela igreja, apesar de ele ser um fundador de igreja, um itinerante. Isso nos leva a pensar sobre o que vivem os pastores de hoje. Eles já não amam mais as ovelhas, porque eles já não têm mais tempo para ficar com as ovelhas, e o objetivo deles é construir algumas congregações e logo saírem para outro campo, e assim por diante. Não há mais interação, não há mais comprometimento com as vidas. Imaturidade espiritual. O problema que mais preocupava o apóstolo era a divisão interna da igreja. Divisão. Esse comportamento demonstrava a imaturidade espiritual da congregação. Isso é muito comum dentro das igrejas, né? Divisão. Existe divisão por diversos tipos, diversas razões. Nesse caso, havia uma preferência por alguns dos apóstolos. Por exemplo, havia pessoas que tinham preferências por Paulo, outros por Apolo, outros por Pedro e outros por Jesus. A divisão começou... É interessante que a divisão aqui começa por causa da preferência. E Paulo vai falar mais na frente, depois, sobre o corpo e os membros que precisam estar unidos, mesmo eles sendo diferentes. Então, é um exemplo importante para nós que os irmãos ali em Corinto estavam extremamente preocupados com o perfil de cada um, e eles estavam se dividindo por causa da preferência ao determinado pregador, determinado líder. Mas Paulo ensina que todos devem estar em Cristo, que não foi Apolo, não foi Pedro, não foi Paulo quem morreu por eles, mas Jesus Cristo. O problema da igreja de Corinto perpassa toda a carta, porém recebe uma atenção especial nos 4 primeiros capítulos. Isso é verdade. O apóstolo tratou a questão da divisão de forma carinhosa, mais firme, né? Então tem esse problema, e ele enfrenta esse problema e ele precisa ser firme. O contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Outra característica que se destaca na carta é a ênfase que Paulo dá ao contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Corinto contava com uma grande quantidade de filósofos, poetas, oradores que se orgulhavam da sua herança intelectual. Eram homens orgulhosos realmente. Os gregos eram típicos, né? Não havia na cultura grega, helênica, nem mesmo na cultura romana. Na cultura antiga geralmente não havia isso, a ideia de humildade, de piedade, questão de honra, isso, orgulho, isso realmente era o que imperava. Todavia o apóstolo deixa claro que a sabedoria deste mundo não pode definir o modo de viver do cristão. Inclusive no mundo de hoje, especificamente, onde nós vemos imergido dentro de uma cultura mundana, uma cultura humanista, progressiva, uma cultura marxista,
ante Deus, e a juventude acaba se desviando muito, sendo influenciado por isso. Então, se o professor tem condições de falar sobre isso, é importante. Se não tem, se prepare para falar sobre isso. O apóstolo Paulo, ele confrontou ali aquelas pessoas de Corinto pela cultura delas, né? Pelo que elas achavam que eram certo, e ele traz aquilo que é a verdade, que é o Cristo crucificado. Quando Paulo esteve em Corinto pela primeira vez, a sua principal mensagem foi a respeito do Cristo crucificado. Ele não se importava em ser contestado e chamado de louco. Paulo tinha uma compreensão que, aliás, como nós deveríamos ter essa compreensão também. Seria ótimo se nós tivéssemos essa compreensão. Paulo tinha uma compreensão do que era Cristo crucificado que nos deixa de boca aberta. Tanto é que ele chega numa cidade de 400 mil pessoas e ele diz que ele não se importava em fazer nenhuma outra coisa ali, a não ser pregar Jesus Cristo crucificado. Por quê? Porque sem a cruz não há remissão de pecado. Por quê, irmão Mel? Porque o escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Cristo foi o nosso sacrifício. Cristo satisfez a nossa necessidade de sacrifício. Então, é absolutamente importante que nós entendamos isso, que a principal mensagem que Paulo ensina ao povo e que também nos ensina é Cristo, e ele crucificado e ressurreto. Paulo sabia que a mensagem da cruz de Cristo condenava as divisões, a vanglória dos que praticavam escândalos, a imoralidade sexual, tinha até incesto, né? O rapaz tendo relação sexual com a sua madrasta, e também condenava o comportamento egoísta nas reuniões. Lembra lá de 1 Coríntios 11, né? Fala lá sobre enquanto vocês vêm para a celebração, uns ficam bêbados, outros passam fome, vocês não estão se juntando para a glória de Deus, mas para a condenação de vocês. A pregação do Evangelho é loucura para os padrões humanos, mas é sabedoria de Deus para a salvação dos que creem. É loucura para os gregos a ideia de apenas crer, né? De apenas crer em um homem que foi pregado na cruz. Era escândalo para os judeus acreditar em um homem ensanguentado, em um homem chicoteado, um homem humilhado. Mas para nós é a certeza da vitória sobre o pecado, da vitória sobre a morte. Nossa conclusão. A primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava em Éfeso, né? 1 Coríntios 16 e 8, durante a sua terceira viagem missionária, entre 55 e 56 depois de Cristo. O objetivo era orientar os crentes a partir de informações recebidas de pessoas da casa de Cloé e responder aos questionamentos da igreja. Lembra que eu falei que, principalmente no capítulo 7, parece que Paulo está respondendo questões? Os partidarismos e divisões eram resultados da imaturidade espiritual e da dificuldade em distinguir a sabedoria humana da sabedoria divina. Eles estavam saindo de um mundo de pecado para um mundo de santidade e ainda estavam confusos. E Paulo, entendendo isso, amorosamente os corrige. Então é isso aí, chegamos ao final do nosso comentário, nosso primeiro comentário desse primeiro trimestre, desse segundo trimestre, melhor dizendo, segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovem. Deus abençoe e até a próxima. Paz e bem.